Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com você e sua família, amém? Bom, meu nome é Wagner e hoje eu estou aqui com mais uma boa nova para nós, cujo nosso tema de hoje é Fuja do pecado e sede firme em Jesus. Fuja do pecado e sede firme em Jesus, amém? Então já te convido a você a pegar a tua palavra, abrir no livro do apóstolo Paulo aqui, ó, uma das cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículos de 54 a 58. 1 Coríntios 15, versículos de 54 a 58. Enquanto você pega a tua palavra de Deus, eu vou estar orando por você, amém? E Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos agora diante de vós, Senhor Jesus, e clamamos a tua graça, a tua bênção, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, eu te peço por todos esses, Pai, que estão acompanhando essa pregação, que o Senhor possa estar tocando o coração, que o Senhor possa estar dando uma mudança de vida, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo os passos, o caminho, Senhor Jesus, de cada um, meu Pai. Também coloco agora para vós, Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar. Te dou livre acesso, Senhor, nesse momento, sobre mim, Senhor Jesus. Usa-me à tua maneira, Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade, Senhor. E que o Senhor possa, sim, através dessa pregação, estar transformando, libertando, curando cada um, meu Pai. Até aquele que mais precisar, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tocando nesse momento. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e glórias a Ti, meu Pai. Amém? Então, 1 Coríntios 15, versículos de 54 a 58, diz assim: Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Então, meus irmãos, essa é uma das cartas de Paulo à comunidade de Corinto. Paulo, o apóstolo, aquele que escreveu as cartas sagradas às comunidades e ajudou a fundar, né, as primeiras comunidades cristãs que acreditavam em Cristo. Então, Paulo está, nesse momento que Paulo fala isso com essa comunidade de Coríntios, ele já tinha visitado, ele já tinha exortado, ele já tinha mostrado o caminho, como seguir Jesus Cristo, para todos aqueles que queriam se tornar cristãos. E imagina que nesse tempo eram judeus, eram um povo pagão, eram todos misturados. E todos aqueles tinham se convertido ao cristianismo, se convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, por Paulo explicar e Paulo deixar como se fosse um mandamento para eles seguirem e serem cristãos verdadeiros, eles estavam com dúvidas nesse momento. Eles tinham dúvida quanto à ressurreição. E nisso dava dúvida neles. Uns acreditavam na ressurreição, outros não sabiam como que seria. Então Paulo, nesse momento, ele veio exortar essa comunidade de Corinto para eles não terem dúvidas mais. Então ele vai e fala nesse capítulo 15, Paulo explica como que tem que ser a fé deles, que eles têm que acreditar em Jesus. E aí, nessa parte final do capítulo 15,
Paulo fala com eles, explica para eles que quando o nosso corpo estiver revestido de incorruptibilidade, o corpo não estará mais, não estiver mais corrupto, né? Ou seja, depois que nós passarmos da morte, nós morremos e ressuscitarmos, nosso corpo não vai estar mais corrupto e nosso corpo não vai ser mais mortal, vamos ser imortal. Assim como ele faz a menção a Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e venceu a morte. E assim também nós venceremos a morte. Nós também vamos morrer e ressuscitar. Mas aí Paulo deixa bem claro que essa situação de morrer e ressuscitarmos aqueles que crerem em Jesus Cristo e ter fé em Jesus Cristo, manter a sua fé em Jesus Cristo. Porque aqui ele está falando, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos, porque nós vamos ressuscitar com a nossa fé que nós temos em Jesus Cristo. Então seremos ressuscitados para morar na sua morada com Ele, para estar com Ele. Então aí Paulo diz que a morte foi vencida, que Jesus Cristo venceu a morte. Foi o primeiro homem a vencer a morte. Ele venceu a morte, ressuscitou. E aqui Paulo diz, ó, a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que Paulo disse isso? Paulo está explicando simplesmente que, né, a força da morte era o pecado. O pecado que as pessoas eram consumadas, por seus pecados eram consumadas a morte. E nisso gerava dúvida nas pessoas. Mas aí Paulo mostra o seguinte, o pecado, ele está falando que a causa do pecado era o que? Era a lei. Por que a lei? A lei que ele está falando é a lei de Moisés. Então essa lei, por que ele fala que a lei era a causa de pecado principalmente os judeus naquela época caírem em pecado? Porque simplesmente eles pegaram a lei, os judeus pegaram a lei e foram trabalhando em cima dessa lei e gerando costumes. Criou-se tantas coisas que o pessoal endureceu o coração e afastou da lei, a lei realmente de Moisés. Era muita coisa. Então Jesus, tem até uma passagem, né, nos evangelhos que Jesus diz, eu não vim abolir a lei. A lei continua, eu não vim acabar com a lei. Mas eu quero que vocês tenham o que? Misericórdia. Eu prefiro a misericórdia e o amor. Entre elas o mais importante, o amor. Paulo também fala isso. Então aquele povo começou a entender, né, que Paulo pregou para eles, Paulo ensinou, exortou. E assim tem que ser, manter a fé em Jesus Cristo, assim como ele termina falando. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, não é em vão. Porque se mantemos a nossa fé em Jesus Cristo, ressuscitaremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele, estaremos com Ele na sua eterna glória. Junto com Jesus ressuscitados. Lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, né? Não haverá mais lágrimas, não iremos chorar, né? Isso é promessa de Jesus. Promessa de Jesus para nós, meus irmãos. Essa promessa é que enche e se engrandece o coração. Mas Paulo está falando o quê? Afasta vocês do pecado. Fujam do pecado. Não sede firme no pecado. Sede firme em Jesus. Permaneçam em Jesus. Permaneçam a sua fé em Jesus. O que vai nos dar a certeza de pós-morte sermos ressuscitados é a nossa fé em Jesus. Porque Jesus sim foi ressuscitado. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, e se nós cremos em Jesus, também seremos ressuscitados. Também vamos ressuscitar. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós nesse dia. Para termos fé, para crermos nele, para fugirmos do pecado. Apartados de qualquer jeito do pecado. Fujam do pecado.
Sede firmes, Jesus. É isso que o Senhor tá falando para nós hoje. Vamos ter uma caminhada de santidade. Vamos estar com o Senhor Jesus. Vamos estar orando, vamos estar assim jejuando. Ainda mais nesse tempo, que é o tempo nosso da quaresma, que é esse tempo que é um tempo de reflexão, um tempo de caridade, um tempo de penitência, um tempo de esmola, assim, um tempo de amor, um tempo de oração. Então, vamos permanecer firmes no Senhor, não só por causa do tempo da quaresma, mas pelo assim, projetar isso pelo resto da nossa vida. Essa caminhada com Jesus, vamos manter essa caminhada com Jesus, vamos ser literalmente servos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecer nele para não cairmos, para estarmos de pé no dia da nossa morte, para ter essa certeza de morte. Quando a gente morrer, a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus. Vamos ressuscitar como o Senhor Jesus ressuscitou, né? Vamos conhecer o nosso Senhor Jesus na sua eterna glória. Então é isso que o Senhor quer, que o Senhor deseja para nós. Sejamos firmes na nossa fé, firmes em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos caminhar com Ele, vamos perseverar nessa caminhada com Jesus Cristo. Vamos sim trabalhar na obra, fazer a vontade dEle e seguir firme. Amém? Então, era isso que o Senhor queria passar hoje para todos nós. O Senhor vem nos alertar sobre isso. E sim, desejo que você permaneça firme na sua fé em Jesus. Continue firme nessa caminhada. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Que Deus guarde o seu coração. Onde você estiver, que Deus possa abençoar os seus caminhos, os seus passos, para que você permaneça firme nessa fé em Jesus. Amém? Espero que fique bem. Um forte abraço. Fique com Deus. Mas, lembrando, já te convido você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, assinar, clicar, né, no sininho de notificações para você receber as notificações do nosso canal e para você também compartilhar essa pregação, compartilhar com aqueles que precisam, né? Nossos familiares, nossos amigos. Vamos compartilhar, amém? Um forte abraço para você, até mais, fique com Deus, tchau!